Há cerca de um ano, mais ou menos, a gente foi até Los Angeles conhecer o novo Porsche Cayenne, com foco nas versões híbridas. Depois de todo esse tempo, finalmente chegou a hora do SUV mais importante e famoso da Porsche ser vendido aqui no Brasil em sua nova versão. E já que a gente te mostrou a versão básica, cujo vídeo está aqui no nosso canal do YouTube, que tal a gente conhecer então o Porsche Cayenne Turbo e Hybrid, o topo de linha, que inclusive é simplesmente o SUV mais potente que a Porsche já fez. Tá pouco ou quer mais? Vem comigo. As grandes novidades dessa atualização estão principalmente na mecânica, começando pela alimentação, pela eletricidade. Isso porque a bateria desse carro está agora 80% maior, ela quase dobrou de tamanho para permitir uma autonomia de mais ou menos uns 50 km em modo puramente elétrico. Ainda não é muito claro, mas você tem que lembrar que esse é um modo de condução pensado principalmente no dia a dia. Então esses 50 km tendem a ser suficientes para você conseguir ir e voltar do trabalho sem ter que queimar uma gota de gasolina. E nesse caso, o motor elétrico sozinho rende 176 cavalos e 46,9 kgfm. Ele não esbanja, claro, mas para a cidade, para o dia a dia, é mais do que o suficiente e, claro, com as vantagens de um carro elétrico, como principalmente o torque instantâneo, o silêncio e aquela resposta bem obediente ao comando que você dá. Acontece que para desembolsar, no mínimo, R$1.333.000, você quer tudo do bom e do melhor, né? Então, que você aproveite o motor elétrico junto ao V8 4.0 Turbo, que, no total, motor elétrico mais motor a gasolina, rendem 739 cavalos e 96,9 kgfm. Acho que tá suficiente, né? Para você ter ideia, como eu te disse, esse é o SUV da Porsche mais potente da história. Mas mesmo assim, o Turbo GT, só com o motor V8, continua mais rápido. Esse aqui vai de 0 a 100 km por hora em 3,7 segundos, o Turbo GT em 3,3, e isso tem muito a ver principalmente com o peso extra do conjunto elétrico, de mais ou menos aí uns 350 quilos. Já deu para você notar que o Cayenne não teve grandes mudanças visuais. Na verdade, ele está quase igual ao que era antes. A grade dianteira, por exemplo, teve leves alterações, pouco perceptíveis, ligadas não tanto ao estilo, mas talvez mais à função. Só que o Turbo e Hybrid, ele muda um pouquinho mais ainda por conta do motor V8 que vem aqui. Então, a Porsche aproveitou para aumentar a admissão e colocar um para-choque dianteiro com uma pegada um pouco mais musculosa, mas com tantas opções, com tantas variáveis aí que você tem para personalizar seu carro, é mais fácil você achar que é um opcional que o cliente escolheu do que uma mudança atrelada a essa nova linha. Mas o mesmo a gente não pode dizer dos 64 mil faróis que tem nesse carro. Sim, em cada peça há 32 mil LEDs que fazem todas as funções de farol alto, farol baixo, DRL e por aí vai. Só que não é só. Esse carro ele tem vários computadores, né, mas ele tem um dedicado à operação dessas luzes que conversa com todos os outros dados, as outras informações e as necessidades que são percebidas aí do dia a dia. E essas luzes, elas conseguem contornar o carro que vem na contramão com uma precisão muito maior do que esses outros faróis de matriz de LED que a gente conhece. Ele consegue criar um tapete luminoso que mostra exatamente a largura do carro, do jeito que você está esterçando o volante, caso você esteja passando por uma via bem estreita e por aí vai. Então, a estética está mantida, o formato da peça é quase o mesmo, a assinatura com esses pontos quádruplos também bem Porsche, só que à noite, ao longo, né, do uso do carro no dia a dia, você vai percebendo que aqui a gente tem talvez um dos pontos mais tecnológicos do carro inteiro. Então você decidiu que já que está gastando pelo menos R$1.333.000, não vale a pena passar vontade, né? Então eu vou te dar algumas sugestões de opcionais que podem deixar o Cayenne um pouco mais à sua cara. Vamos começar pelas rodas de aro 22. Se você quiser freios de carbono cerâmica com a pintura aqui das pinças em várias opções, mais uns R$81.000. Agora o eixo traseiro, se você quer que ele seja esterçável, ou seja, que ele
vire também para ajudar na manobrabilidade do carro, mais 14 mil. O próprio caimento coupé da carroceria, né, que faz com que as versões coupé sejam algo à parte das convencionais, mais 33 mil. A diferença aí não é tão grande. Aerofólios, retrovisores, todos personalizáveis na casa de 10, 15, 20 mil. E a pintura, se você quiser um tom específico, de qualquer cor que você conseguir imaginar, só selecionar no site da Porsche e pagar mais 81 mil. E quando eu falo que são muitas opções, são muitas mesmo. Aqui, por exemplo, a gente tem a entrada de carregador, porque eu estou falando da tampinha de combustível que dá para ser personalizada. Se você quiser fazer uma diferente, mais uns R$1.000 aí e não tem por que reclamar, né? Aqui na traseira, o detalhe mais notável tá aqui na régua, que envolve a lanterna numa peça única e que perdeu aquele recorte que tinha aqui. Agora tá tudo retinho aqui embaixo. Logo acima a gente tem, embutido na carroceria, o aerofólio, que se abre automaticamente, se necessário, principalmente durante as frenagens. Só que se só isso e o porta-malas de 434 litros com abertura e fechamento automáticos não te bastam, eu vou te sugerir gastar R$23 mil nesse sistema aqui, ó, de escapamento esportivo, que inclusive tem a opção de ser pintado em bronze. Esse é o barulho normal do Cayenne. Agora que eu mudei lá, repara o novo som. Mas se lá fora as opções de personalização já são muitas, aqui dentro é mais ainda. Então, se você não gostou da cor do couro, não preocupa, na hora de comprar o seu você vai conseguir escolher direitinho o que você quer, não só o tipo de revestimento, mas também as cores, o padrão de listras, de xadrez, enfim, qualquer coisa. Esse friso aqui de fibra de carbono, que obviamente é fibra de carbono de verdade, não te agrada? Tá bom, você pode pagar para colocar eucalipto ou alumínio, enfim, o que sua imaginação permitir. O plástico que está aqui de boa qualidade ou que está na parte de baixo aqui do banco também é inaceitável? Pague mais e tenha mais couro ainda. Então vamos focar no que realmente mudou de uma linha para outra e é comum a qualquer Cayenne dessa versão que você comprar. Nada chama tanta atenção quanto o quadro de instrumentos. Agora, o racional aqui é mais ou menos o mesmo do Porsche Taycan. Então a gente tem uma coisa meio cockpit com essa tela curvada de 12,6 polegadas, que, na minha opinião, é uma das melhores quando a gente está falando de um display completamente digital. A Porsche, ela encontrou um equilíbrio que eu acho muito acertado entre tradição e modernidade. Esse carro, ele não é anacrônico, ele não perde o equilíbrio em nada. A tela tem uma ótima qualidade, ela tem nitidez, ela cumpre o que tem que fazer em primeiro lugar, que é te mostrar as informações do carro. Mas o volante, mesmo sem perder esse caráter mais clássico, ele tem comandos que conseguem explorá-la muito bem, assim como também a central multimídia de 12,3 polegadas. Só que tem um detalhe, aqui ó, tem uma terceira tela de 10,9 que serve para o carona. Ainda não tem muitas funções assim, realmente úteis, principalmente no Brasil, porque lá fora você até consegue utilizar os dados do carro para assistir um Netflix, alguma coisa de streaming, só que aqui isso não é permitido, por mais que o motorista não consiga enxergá-la, porque ela é polarizada, tá? Esse tipo de coisa cai ainda numa zona um pouco confusa do Código de Trânsito, e até mesmo as marcas têm um entendimento diferente. A Jeep trouxe o Grand Cherokee com essa função também e depois foi desativada por questões legais. A Porsche disse lá atrás, quando a gente foi conhecer o Cayenne nos Estados Unidos, que essa função não teria problema e o streaming não chegaria só por questões de licenciamento, e de fato é o que aconteceu. O Cayenne tem isso, mas tem muito mais, né? Então, a disposição clássica da Porsche, nesse caso com o botão de Start-Stop à esquerda, esse seletor de marcha com a chavinha aqui e algumas outras funções como o carregador de celular por indução de alta velocidade, que esconde bem o celular aqui com essa entrada, e algo que, obrigado Porsche,
você acertou. Comandos de ar-condicionado físicos. Então você não precisa de, enquanto dirige, ter que desviar a atenção para enxergar onde o seu dedo está encostando. Aqui você tem 5 botões físicos e simplesmente no tato você já sabe o que cada um deles faz e consegue comandar o ar-condicionado, que inclusive é quadrizona. A gente tem 2 zonas aqui na frente e 2 aqui atrás. E falando da segunda fileira, é claro que em momento algum você não vai ter bastante luxo e bastante conforto no Porsche Cayenne. Eu ainda estou admirando um pouco essa combinação de marrom e preto que me agradou bastante, cara. Realmente eu nunca tinha andado num Porsche com essa cor e até parei para perceber, né, como que toda vez que eu ando em um Porsche, ele tem uma combinação de cores distinta. Mesmo entre as semelhantes, a variedade que a marca oferece para que você possa personalizar o carro é muito ampla. Isso é muito legal porque ajuda a explicar como que os Porsches vão se valorizando, né? Claro, não estou falando de todos os modelos de todos os anos, mas como é um carro que à medida que vai ficando clássico tem uma tendência de encarecer porque cada um é único mesmo, né? Mais do que o normal. Enfim, o banco da frente está ajustado para uma pessoa do meu tamanho, 1,82 m, e como a gente está falando de um carro com quase 6 metros de comprimento, é óbvio que o espaço entre os joelhos e a parte de trás aqui ia ser bem farto. Mais de 1 palmo, tranquilo, sem problema algum. Os bancos são longos e realmente, cara, você ter 2 zonas aqui atrás é um baita conforto. E não são 2 zonas com ajustes pequenos, você tem praticamente os mesmos ajustes lá da frente. Temperatura, velocidade, digitais, aquecimento, se você quer saída de ar só acima ou também para baixo. Sem contar, claro, o teto solar panorâmico que termina bem aqui à frente da minha cabeça, dá essa sensação de amplitude. E opcionais que incluem ainda a cortininha elétrica aqui para ter mais privacidade, o sistema de som Hi-Fi, que é realmente impressionante, e esse comprimento e inclinação do assento que é bem adequado. Olha, no fim das contas, em qualquer lugar que você estiver dentro de um Porsche Cayenne, pode ter certeza que você vai estar muito melhor do que se estivesse fora dele, tá? Eu acho que a Porsche talvez é a marca de produção em massa mais artesanal do mundo e a marca artesanal que mais produz em massa no mundo. Isso porque ela vende cada vez mais, ela vende muito para o mundo inteiro, sem abrir mão desse caráter único, exclusivo que cada carro dela pode ter. Mesmo dentro de um modelo só como o Cayenne, você tem várias opções, seja de mecânica, seja de equipamentos e principalmente de preço. Se você está interessado num Porsche Cayenne, então saiba que a nova versão com todas essas novidades e melhorias que eu te mostrei já está disponível nas lojas do país inteiro. Se ainda está na dúvida ou quer conhecer mais do que uma marca só é capaz de oferecer nesse momento de tantas mudanças, você já sabe. Siga acompanhando a Quatro Rodas aqui no YouTube, no site, na revista, nas redes sociais e tenha um acesso à informação objetiva e imparcial, porque aqui na Quatro Rodas a gente faz jornalismo. Valeu!